nos bastidores silenciosos de um evento que reuniu algumas das maiores estrelas da Coreia, Roon apareceu diante da imprensa com um olhar diferente, menos brilhante, menos polido, mas carregado de uma melancolia suave que ninguém estava acostumado a ver nele. As câmeras dispararam quase ao mesmo tempo, formigando o ar com flashes incessantes, e, mesmo assim, ele permaneceu imóvel por alguns segundos, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo que, por muito tempo, manteve apenas para si. Quando finalmente abriu a boca, sua voz saiu baixa, quase soprada pelo vento que atravessava o auditório. E foi ali, diante de dezenas de repórteres e milhões de fãs assistindo pela transmissão ao vivo, que ele pronunciou a frase que mudaria completamente o rumo das conversas no mundo do entretenimento: a verdade por trás do meu casamento com a Park Eun-bin. Não é o que vocês imaginam. Não houve escândalo, não houve choque negativo. O que houve foi uma onda de silêncio, daquelas que surgem apenas quando algo profundamente inesperado está prestes a ser revelado. Era como se o ar tivesse parado, segurando a respiração junto com todos que assistiam. Roon respirou fundo, como quem abre uma janela depois de anos mantendo-a trancada, e prosseguiu com uma sinceridade quase dolorosa. Ele não estava ali para negar, mas para contar, finalmente, uma história que começara muito antes de qualquer rumor, muito antes de qualquer manchete explosiva, muito antes de qualquer projeto conjunto. Uma história que pertencia apenas a ele e a Park Eun-bin. Começou muitos anos atrás, numa época em que Roon ainda lutava para se equilibrar entre o peso de ser idol e a ambição crescente de se tornar ator. Ele carregava nos ombros a expectativa de um público inteiro, mas, ao mesmo tempo, buscava desesperadamente um lugar onde pudesse simplesmente respirar sem ser observado. E foi justamente nessa fase turbulenta que ele encontrou Eun-bin, uma atriz já estabelecida, conhecida não apenas por seu talento impecável, mas também pela maneira gentil e calma com que tratava todos ao seu redor. Para ele, ela surgiu como uma pausa no caos, como uma brisa fresca no meio de um corredor fechado. A primeira vez que conversaram de verdade foi durante uma pausa em um evento de gravação. Os dois estavam exaustos depois de horas sob luzes quentes e câmeras apontadas para cada movimento. O staff corria de um lado para o outro, mas ali, naquele pequeno espaço ao lado de uma máquina de café quebrada, Roon e Eun-bin encontraram uma bolha de tranquilidade. Ele fez uma piada tímida sobre a diferença de altura entre os dois, e ela respondeu com uma risada que ecoou como um sino suave. Naquele momento, algo inexplicável aconteceu, não um amor à primeira vista, não uma revelação dramática, mas uma naturalidade tão rara que dava a sensação de que eles já se conheciam de vidas passadas. Desde então, cada reencontro parecia mais fácil do que deveria. Eles se cruzavam em premiações, ensaios fotográficos, em entrevistas compartilhadas, e sempre havia aquela mesma sintonia sutil, aquela troca de olhares que dizia mais do que qualquer diálogo ensaiado. Quem observasse de fora talvez interpretasse como química, como tensão romântica, como faíscas de algo proibido. Mas, entre eles, era apenas conforto, um tipo de entendimento silencioso que não exigia rótulos, nem explicações. Foi numa noite especialmente cansativa, depois de um dia longo de gravações para um projeto promocional, que tudo realmente aconteceu. Chuva caía pesada contra as janelas do estúdio, e a equipe já havia ido embora, deixando apenas alguns poucos membros terminando relatórios e organizando equipamentos. Roon e Eun-bin ficaram no set um pouco mais, sentados lado a lado no chão frio, compartilhando uma garrafa de água e um sentimento de cansaço tão profundo que só podia ser aliviado pela presença do outro. Conversaram sobre carreira, sobre inseguranças, sobre medos secretos que jamais ousariam confessar diante de qualquer outra pessoa. E foi então que Eun-bin, num tom leve, quase brincalhão, perguntou: "E se daqui a 10 anos a gente ainda estiver solteiro?" Roon soltou uma risada abafada, aquela risada que vem quando o corpo está exausto demais para qualquer reação exagerada. Ele virou o rosto na direção dela, e, por um momento,
Seus olhos se encontraram no reflexo fraco das luzes que ainda permaneciam acesas no teto. Então a gente casa? Ele respondeu, sem hesitar. Não foi uma promessa feita sob juramentos, não foi uma declaração de amor apaixonada. Foi uma frase dita entre risos, entre dois adultos cansados demais para pensar nas consequências de palavras que soavam leves como poeira. Mas algo naquela noite ficou gravado, no coração de ambos, ainda que nenhum dos dois admitisse isso na época. Eles se olharam por mais um instante, e talvez tenham percebido que não era só brincadeira. Talvez, no fundo, houvesse uma pequena partícula de verdade naquela frase jogada ao vento. Algo que ninguém ousava tocar. Os anos passaram, e aquela promessa quase infantil permaneceu adormecida em algum canto esquecido da memória de Rowan, ou pelo menos ele pensou que sim. Porque, sempre que via Eunbin brilhando em algum novo papel, sempre que assistia a entrevistas onde ela sorria daquele jeito tão característico, acolhedor, sincero, leve, ele sentia uma pontada de nostalgia, como se aquela conversa distante estivesse puxando sua mente de volta, lembrando de algo que talvez fosse pequeno demais para ser real, mas grande demais para ser apagado. E então veio o rumor. Um rumor tão inesperado quanto absurdo, mas que, ao mesmo tempo, parecia fazer sentido para quem acompanhava os dois havia anos. Tudo começou quando um funcionário de bastidores, sem querer, mencionou numa conversa informal que Rowan e Eunbin têm uma promessa antiga. A frase, dita de forma inocente, caiu nas mãos erradas. Em poucos minutos, já havia se tornado manchete, promessa de casamento entre Rowan e Park Eun-bin. Em poucas horas, virou trending topic. Em poucos dias, sites de fofocas transformaram a história numa novela épica envolvendo famílias, agendas secretas e cerimônias ocultas. E para eles era apenas um momento bobo virou combustível para teorias mirabolantes. Fotos antigas dos dois foram analisadas como pistas criminais. Olhares foram interpretados como declarações silenciosas. Gestos mínimos se tornaram evidências de um romance escondido. Rowan ficou perplexo com a velocidade com que tudo fugiu do controle. Eunbin, por outro lado, apenas riu. Aquela risada que ele conhecia tão bem. Mas o problema maior não era a mentira. Era o fato de que, no fundo, uma parte dele queria que fosse verdade. Isso o assustava. Quando a situação se tornou grande demais, a equipe de assessoria de Rowan insistiu para que ele fizesse uma nota oficial negando tudo. Mas ele recusou. Não porque queria alimentar rumores, mas porque algo dentro dele dizia que revelar a verdade completa, talvez fosse a única forma de finalmente libertar aquele pedaço de si mesmo que havia guardado por tanto tempo. E foi por isso que Rowan decidiu subir ao palco do evento e contar a história. Não para negar, não para confirmar, mas para explicar, para dar vida a um capítulo que, até então, existia apenas na memória silenciosa que ele dividia com Eunbin. Um capítulo que começou com uma risada e uma promessa feita entre cansaço, chuva e um sentimento tão suave que quase parecia ficção. Foi só uma promessa boba, ele confessou diante das câmeras, com um sorriso tímido e os olhos brilhando como se carregassem lembranças demais. Mas, para mim, sempre significou um pouco mais do que eu admiti. E foi naquele instante que o mundo percebeu, a história estava longe de acabar. Porque algumas verdades, finalmente são ditas em voz alta, abrem portas que nunca mais podem ser fechadas. Quando a entrevista chegou ao fim e as câmeras finalmente foram desligadas, a notícia já havia explodido por toda a internet. Trechos do discurso de Rowan circulavam pelas redes como pequenos fragmentos brilhantes de uma história que, até então, parecia apenas rumor. Sinceridade na voz dele, a delicadeza com que pronunciou o nome de Eunbin, o olhar perdido como quem revisita memórias que doem e confortam ao mesmo tempo, tudo isso acendeu uma chama diferente no coração dos fãs. Não era um escândalo. Não era um segredo sombrio. Era algo muito mais raro, uma promessa bonita demais para ter sido esquecida. Enquanto isso, Rowan deixou o evento cercado pela equipe, mas sua mente estava longe dali. A noite parecia pesada, mas não pelas luzes ou pela agitação.
Havia algo em seu peito que pulsava com força crescente, como se a revelação que fizera tivesse removido um nó que ele nem percebia estar segurando. Era liberdade, mas também era medo, o tipo de medo que só surge quando se diz em voz alta aquilo que o coração tenta esconder há anos. No carro, a caminho de casa, e recostou a cabeça no banco e fechou os olhos. Não conseguia evitar. A imagem de Yeon Bin sorrindo naquela noite de chuva voltava como se tivesse acontecido ontem. O tom da voz dela, meio brincalhão, meio sincero, ainda ecoava em sua mente como uma linha melódica que nunca encontrou um final adequado. E se daqui a 10 anos a gente ainda estiver solteiro? Ela disse aquilo sem peso, sem intenção. Mas, para ele, aquela frase nunca deixou de existir por completo. Mesmo quando tentava esquecer, havia dias em que ela surgia como uma brisa suave, lembrando de algo que poderia ter sido, ou que ainda poderia ser. Depois da entrevista, não demorou muito para que a própria Yeon Bin tomasse conhecimento da história. Ela estava no set de gravação de um novo drama quando uma das colegas lhe mostrou o vídeo. A princípio, Yeon Bin riu, achando tudo uma coincidência exagerada do destino. Mas conforme assistia às palavras de Roon, seu sorriso foi suavizando até quase desaparecer. Não por tristeza, mas por uma espécie de ternura inesperada. O jeito como ele falou da promessa era impossível ignorar. Ela lembrou imediatamente da noite da promessa, da chuva batendo forte do lado de fora, da sensação confortável de ter alguém com quem dividir um silêncio sem pressa. Lembrou da expressão de Roon naquele momento, da forma como ele sorriu com os olhos antes de responder, como se aquela pequena brincadeira tivesse encontrado um canto seguro dentro dele. Talvez ela tivesse esquecido por um tempo. Talvez tivesse guardado essa lembrança como algo simples demais para ser considerado. Mas Roon? Ele não esqueceu. Nos dias seguintes, a mídia tratou o assunto como se fosse o enredo perfeito de um romance moderno. Manchetes surgiam a cada hora, misturando especulações, análises e interpretações exageradas. No entanto, entre todo o barulho, havia algo que permanecia claro: o público não queria um escândalo. Queria uma história bonita, e Roon havia oferecido exatamente isso. Mas o que ninguém sabia era que Yeon Bin tinha guardado algo também. Algo que, por anos, ela escondeu até de si mesma. Não era amor, não era paixão secreta, era uma espécie de carinho profundo. Um respeito silencioso por alguém que, mesmo distante, sempre parecia estar caminhando na mesma direção que ela, ainda que em estradas paralelas. Ela admirava a determinação de Roon, a forma como ele enfrentou todas as transições da carreira, a forma como cresceu. E, às vezes, quando o encontrava por acaso em eventos, quando ele cumprimentava todos com educação mas sempre reservava um sorriso diferente para ela, algo dentro dela aquecia, algo pequeno, mas impossível de ignorar completamente. Quando a imprensa perguntou nas semanas seguintes sobre o que ela achava da promessa, Yeon Bin respondeu com a mesma serenidade que sempre a caracterizou. Numa conferência de imprensa, diante de microfones e repórteres ansiosos, ela sorriu antes de dizer: "Claro que lembro." Apenas isso. Mas, dito da forma como ela disse, com um sorriso suave, os olhos brilhando levemente, voz baixa e controlada, aquela frase bastou para incendiar novamente as discussões. O mundo inteiro parecia esperar que ela negasse, que transformasse tudo em piada. Mas ela não fez nenhuma coisa nem outra. E foi justamente essa neutralidade, esse espaço aberto, que deixou todos em suspense. Principalmente Roon. Quando ele viu o vídeo da resposta dela, seu coração pulou de um jeito que ele não conseguiu controlar. Não era confirmação, mas também não era rejeição. Possibilidade. E possibilidade sempre foi a coisa mais perigosa e mais bonita que existiu entre os dois. Nos bastidores, amigos próximos de Yeon Bin comentaram que ela ficou estranhamente pensativa naquele dia. Durante as pausas das gravações, ela olhava para o celular como se esperasse uma mensagem que nunca chegava, ou talvez como se estivesse tentando decidir se deveria enviar ela mesma uma mensagem. Mas Yeon Bin sempre foi cuidadosa com sentimentos, especialmente os seus próprios. Enquanto isso, Roon
Mais corajoso que parecesse diante das câmeras, estava tomado por um turbilhão interno, e havia passado anos guardando aquela promessa em silêncio, acreditando que, de alguma forma, o tempo se encarregaria de apagar tudo. Porém, agora que tinha dito em voz alta, agora que Elnbin confirmara que também lembrava, ele não sabia mais o que deveria fazer. Havia também o fato mais inesperado de todos: aquele era exatamente o 10º ano desde a noite da promessa. Não poderia ser coincidência. Ou talvez pudesse, mas algo dentro dele dizia que destino e coincidência, às vezes, são a mesma coisa vista por ângulos diferentes. Certa noite, sentado em seu apartamento silencioso, Rowan pegou o celular e abriu a conversa antiga com Eun-bin. A última mensagem entre eles era de meses atrás, algo simples, educado, profissional. Ele digitou um oi e apagou. Digitou de novo, escreveu um parágrafo inteiro e apagou mais uma vez. Não era medo de ser rejeitado. Medo de quebrar algo que sempre funcionou bem justamente porque nunca foi tocado. A amizade. O respeito. Cumplicidade silenciosa. Mas, enquanto encarava a tela iluminada, uma pergunta veio à sua mente. Desde quando sentir medo foi motivo suficiente para calar um sentimento bonito? E então ele enviou 3 palavras simples: você viu, né? Não era confissão. Não era pressão. Era só isso, um gesto pequeno, mas enorme ao mesmo tempo. Onibin respondeu poucos minutos depois. Vi. Só isso. Mas havia um ponto final firme, quase deliberado, que fez o coração de Rowan bater mais rápido. Ele respirou fundo, esperando o que viria em seguida. O celular vibrou de novo. Obrigada por lembrar. As mãos dele tremeram um pouco ao ler. Era a primeira vez, em 10 anos, os dois reconheciam abertamente aquela promessa. Não como brincadeira, não como rumor, mas como algo real, algo que havia sobrevivido ao tempo, à distância, à maturidade e à vida adulta. Eles conversaram por horas naquela noite, não sobre romance, não sobre futuro. Sobre tudo o que viveram desde aquela noite chuvosa. Riram das situações absurdas, das ironias do destino, das coincidências que insistiam em aproximá-los. A conversa fluía com a mesma naturalidade de anos atrás. Parecia que o tempo não tinha passado. Dia seguinte, os fãs perceberam que algo havia mudado. Não porque os dois disseram algo diretamente, mas porque havia uma leveza nova no ar, um brilho diferente nos olhos de Rowan durante uma live, uma serenidade inconfundível no sorriso de Elnbin no set. Era como se, ao reconhecerem a promessa, tivessem finalmente liberado um espaço dentro de si, um espaço que agora podia ser preenchido por algo mais, não necessariamente amor, mas verdade. A mídia continuou especulando. Mas, pela primeira vez, Rowan não se incomodou, e Eun-bin também não, porque a questão não era mais o que o público acreditava, o que os dois sentiam quando pensavam um no outro. A verdade é que, às vezes, 2 pessoas podem passar anos se aproximando e se afastando, encontrando-se e perdendo-se de novo, até que o tempo finalmente decida que ambos estão prontos para olhar uma promessa antiga com olhos novos. Não há garantia de casamento. Não há declaração romântica explícita. Mas havia, e há, algo mais poderoso do que tudo isso: a possibilidade. A esperança suave. O carinho que se transformou, cresceu, amadureceu. A promessa que, embora feita em tom de brincadeira, nunca deixou de existir completamente. Algumas promessas não precisam ser cumpridas para serem verdadeiras. Elas existem para lembrar 2 pessoas de que, no vasto caos do mundo, seus caminhos se cruzaram no momento exato em que deveriam. E que, talvez, só talvez, ainda não tenham terminado de se cruzar. A história de Rowan e Park Eun-bin não é sobre casamento. É sobre o que acontece quando 2 almas se encontram numa noite de chuva e fazem uma promessa que ecoa por anos, esperando silenciosamente pelo momento certo para ser ouvida de novo. E, agora que foi ouvida, o destino parece disposto a dar o próximo